Salve, gente! E aí, tudo tranquilo com vocês? Boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula, à nossa live de hoje, voltada ao concurso de Maranguape. Você será o próximo aprovado, a próxima aprovada nesse concurso. Com certeza? Claro, sem dúvida alguma, professor. Muito bem, eu sou o professor Castro e você está no curso MS, curso que mais aprova na área de saúde. Simples assim. Bom, vamos lá então, professor. Como é que vai ser a nossa aula de hoje? Bom, a nossa aula de hoje ela tem duração de mais ou menos 1 hora, tá bom? Então, lá pelas... um pouquinho depois, talvez a gente ultrapasse aí esse tempo, então a gente pode estar terminando a aula aí 1h10, 1h15. Vai depender de algumas coisas que nós vamos fazer aqui durante a nossa aula, beleza? Outra coisa, você já tomou café? Já tomou café? Já, provavelmente, né? Alguns aí já jantaram, sorte, né? Um horário também, professor. Cheguei com fome do plantão, cheguei aqui, ou então não estava do plantão, ou então, sei lá, estou aqui fazendo um trabalho administrativo e estou acompanhando a aula. Então, pronto, todos estão, tomara que todos estejam já com alguma coisinha na barriga para a gente poder aguentar essa 1 hora aqui de boa. Tá tranquilo? Que ótimo. Então, vamos lá, bora começar. Professor, tô ansiosa para a gente começar. Então vamos lá, vamos resolver questão de texto, questão de gramática, que é tudo aquilo de que a banca com o Suplan gosta. Então, vamos lá, então vamos ficar pichototinho agora. Olha aí, olha a nossa arte bonita pra caramba aqui. E vamos que vamos para a primeira questão, a primeira parte. E aí, essa primeira parte, né, assim, é texto, né, professor? E essa parte de texto a gente vai... ler primeiro o texto. Não, primeiramente vamos dar uma olhadinha aqui, olha só, a gente vai dar uma olhadinha primeiro nas questões, na maciota, na malandragem, a gente vai olhar aqui, olha a questão 1 que diz assim, principal propósito do texto. Opa, esse tipo de questão a nossa banca tem muito, principal propósito, então qual é o objetivo do texto, né? Aí o texto é: peças de Lego feitas com meteorito ajudam em construção de base lunar, está onde? Tá? Muito natural, muito comum esse tipo de questão. Bom, vamos à questão 2, tá? Questão 2. Assinale corretamente o que Aiden Coilen, pronúncia não é exatamente esta aqui, mas tudo bem, vamos lá, né? Dá um desconto. Porta-voz da ESA quis destacar com sua declaração sobre a construção de estruturas na Lua. A gente já vai, sem ler o texto, já está sabendo, olha, a gente tem uma noção do que vai ler, né? Então é muito importante você fazer isso quando você for fazer um simulado, uma prova, não lê o texto logo de cara. Vamos entrar no texto já tendo uma noção de em que terreno estamos pisando, sabe? Não é para chegar assim ao texto, lendo logo de cara, sem saber o que a banca está pedindo, porque ela pode pedir... ela não vai pedir 1000 coisas, ela vai pedir algumas coisas. Então você já faz a leitura, já com uma certa, como é que a gente pode dizer? Você já faz a leitura já direcionando o seu olhar para algumas coisas. Principal objetivo. A gente já tem uma figura que vai aparecer lá no texto. Aidan Cowley, que é um porta-voz da ESA, quis destacar com sua declaração. Ele fez uma declaração sobre a construção de estruturas na Lua. Então, o que ele quis destacar nessa declaração dele? Então, isso aí já ajuda muito. Questão 3 diz: por que os pesquisadores usaram a poeira de um meteorito em vez de material lunar real? Não é importante isso. Então, parece ser uma questão, um questionamento cuja resposta está no texto. Ele vai aqui só tentar iludir a gente com algumas palavras. Penúltima questão envolvendo o texto. Segundo o texto,
qual é o principal objetivo do experimento. Opa, segundo o texto, não tá lá, gente, principal experimento conduzido pelos pesquisadores da ESA, não é? Ou seja, qual é o principal objetivo desse experimento? O que eles querem, na verdade? E, por fim, a última questão envolvendo o texto. O texto está classificado de acordo com qual tipo textual, e ele coloca aqui. Então, a gente está vindo da tipologia textual. Essas 5 primeiras questões envolvem texto, e vamos que vamos, né? Bora começar? Então, ó, começo sempre é assim, tá? No dia da prova vai ser assim, em simulados vai ser assim também. Primeiro você dá uma olhadinha no que a banca está exatamente querendo, depois que você entra no texto. Feito isso, ó, agora a gente já tem uma noção. Opa, ó, já vamos ler o texto com um olhar quanto à tipologia dele. Temos ali as figuras que foram citadas no texto. Então, vamos que vamos. Agora volta comigo. Eu vou dar uma sumida, vou ficar aqui, vou desaparecer agora, ó. Vai ficar só, ó, tô fora agora de combate, mas você vai escutar aqui a minha voz e a gente vai ler o texto que diz assim, ó. Peças de Lego feitas com meteorito ajudam em construção de base lunar. E aí, isso aqui, ó, que está em itálico, é o que nós chamamos de LEED, tá? O LEED ajuda muito, porque o LEED faz um resumo. Como é o nome disso aí mesmo, professor? LEED, é o LEED, isso aqui, ó. LEED. O LEED é isso daqui, tá bom? Então, vamos ler o LEED? Vamos ler o LEED. O LEED diz assim, ó. Os blocos são testes para, em breve, construir plataformas de lançamento e abrigos para astronautas na Lua. As peças são um projeto em menor escala de possíveis tijolos espaciais. Então você percebe que aqui é um resumo do texto que a gente está lendo, né? Que a gente vai ler. Então agora vamos à leitura do texto para valer. Já temos um resuminho aqui que ajuda muito na construção das respostas. Vamos lá. Pesquisadores da Agência Espacial Europeia, ESA, se inspiraram em peças de Lego para criar materiais de construção a partir de poeira de um meteorito de 4,5 bilhões de anos. O experimento foi divulgado na quarta-feira 26 e busca reduzir os custos de envio de materiais para a criação de base na superfície lunar. Para imprimir os tijolos espaciais em 3D e testar a ideia, os estudiosos moldaram pinos de conexão semelhantes aos de peças do brinquedo. A ideia é, em vez de levar materiais de construção até a Lua, usar o que já está no satélite natural para construir uma base lunar. A superfície da Lua é coberta por uma camada de rochas e fragmentos minerais conhecidos como regolito lunar. A hipótese dos cientistas é de que o material poderá ser usado para fazer tijolos espaciais. O problema é que quase não há material lunar disponível na Terra para fazer os experimentos. Por isso, cientistas da ESA fizeram sua própria versão do regolito lunar, moendo um meteorito de 4,5 bilhões de anos descoberto no noroeste da África há 24 anos. A poeira do meteorito formou a base de uma mistura. Foi então usada para imprimir em 4D alguns tijolos espaciais. Em formato de estilo Lego, os tijolos encaixam entre si. Os elementos semelhantes a peças Lego são parte de um estudo para projetar e, em breve, construir plataformas de lançamento e abrigos para astronautas na superfície lunar. Antes que as estruturas possam ser construídas no satélite, a ESA precisa se certificar se o material espacial pode ser realmente usado para criar blocos de construção. Por isso, estão sendo realizados testes em escala menor. Aidan Cowley, porta-voz da ESA, declarou em nota que foi interessante experimentar a criação de peças com material. Nunca construíram uma estrutura na Lua. Então temos que descobrir não apenas como construí-las, mas de que maneira fazê-las, já que não podemos levar nenhum material conosco, relatou. Pronto, acabou o texto. Vamos logo para a nossa primeira questão, que diz o seguinte, professor. Aparece aí, o senhor tá sumido. Tô aqui agora aí, ó. Tô mais não, tamo junto. Então vamos lá, vamos à proposta. Só pegar aqui, sair do laser. Vamos lá. Principal propósito do texto. A gente lê um texto agora, um texto muito claro, um texto de divulgação científica, vocês estão vendo, né? Um texto que provavelmente foi divulgado em um jornal, tá aqui, ó. Jornal O Povo, notícias. Então é um texto para todo mundo ler e entender.
O principal propósito desse texto aqui é o quê? É persuadir o leitor a apoiar projetos espaciais. Ele quer convencer você de que projetos espaciais são importantes? Claro que ele não quer persuadir, ele não tem tese. Esse texto não tem tese, ele não tem assim uma ideia que quer fazer o leitor acreditar. Não, é um fato, ele traz um fato, e fato é fato. Você não tem que discordar ou concordar. É um fato. Então, ele está posto, mas está explícito pra gente. B, narrar uma história fictícia sobre... Não, viagem total, ele não está narrando nada. Informar o leitor sobre um experimento científico inovador. Eu acho que eu vi um gatinho, viu? Você viu também um gatinho aí? Eu tô achando que eu vi um gatinho aqui. O item é criticar a utilização de recursos. Não há crítica, item verdadeiro a gente viu, assim como o Piu Piu, né? Quando viu o Frajola dizia, eu acho que eu vi um gatinho, eu acho que você viu também, tá aqui. Item C, o item verdadeiro, questão de boa, tranquila. Vamos para 2. A 2 diz assim, assinale corretamente o que Aidan Cowley quis destacar com a sua declaração sobre a construção a sua construção de estruturas na Lua. Bom, vamos lá, vamos para a questão 2. Mas antes, eu queria voltar à declaração dele. A declaração dele está aqui, né? Ó. Nunca construíram uma estrutura na Lua, então temos de descobrir não apenas como construí-la, mas de que material fazê-las, já que não podemos levar nenhum material conosco. Bom, tem muita coisa assim de nunca construíram, né? Uma coisa que nunca foi feita, então tem uma coisa assim do inédito, né? E aí vamos às opções. O que ele está destacando aqui, né? O que ele quis destacar com essa fala dele? A dificuldade em levar materiais de construção da Terra para a Lua? Eu acho que eu vi negativo. Vamos ver o B. A necessidade de construir estruturas na Lua o mais rápido possível? O mais rápido possível não está para ver, não. Isso aqui se comporta como uma afirmação que anula o item. C. A curiosidade em saber como peças de Lego funcionam no espaço? Talvez a gente, leitor, tenha curiosidade, mas lá não está destacado, né? Isso, então está fora também. A importância de levar materiais de construção... Importância não, ele diz que não tem como levar. A gente viu um gatinho no item A, é verdade, item A tá aqui. Dificuldade, ele falou nunca foi feito, não dá para levar material para lá, então se nunca foi feito, se nunca foi levado material para lá, só pode ser o item A. Questão 2, tranquilíssima, de boa, tá aqui pra gente abrir, né? Continuar a sequência da nossa aula. Vamos à questão 3. Questão 3 diz, por que os pesquisadores usaram a poeira de um meteorito em vez de usar material real lunar? Gente, isso aqui é questão de compreensão. É uma questão que tende a ser fácil, né? Por quê? Porque é o que a gente leu no texto. Acho que você se lembra. Né? Não tem aqui na Terra, acho que você lembra dessa parte, quase não tem material lunar. Bom, então vamos lá. Por que a poeira do meteorito é mais barata? Não, ele não fala de preço, porque não há regolito lunar suficiente na Terra para fazer experimentos. Item C, porque o regolito lunar é muito diferente do regolito do meteorito utilizado. Porque o regolito lunar é muito diferente? Não. Eu acho que eu vi um gatinho aqui. Item D, porque o meteorito possui propriedades únicas para a construção. O meteorito possui propriedades únicas para a construção. Né? Mas não foi por isso que ele tem propriedades únicas, porque só tem lá, né? É o que tem lá na Lua. Mas eles não usaram, eles tiveram que pegar um meteorito porque não tinham o suficiente. Eu acho que a gente viu um gatinho no item B, e é ele de verdade, porque não há regolito lunar suficiente na Terra para fazer experimentos. Então eles tiveram que moer parte, né, de um meteorito, ou um meteorito inteiro. Se o texto não tiver deixado isso muito claro, creio que tenha sido um meteorito inteiro. Ou parte dele, mas ele não deu essa informação. O que importa é que não tem o suficiente aqui na Terra, então o meteorito foi moído, né? Item B, o item verdadeiro, questão 3, item B de bola, vamos para a quarta. Penúltima questão envolvendo o texto, diz... Segundo o texto, qual é o principal objetivo do experimento conduzido pelos pesquisadores da Agência Nacional ESA? E aí, qual é o principal objetivo
desse experimento? Está lá no texto, mas vamos dar uma lida primeiro aqui. Item A, desenvolver novos brinquedos. Minha nossa senhora, esse item A. Vergonha alheia eu sinto desse item A. Eu não sei como é que um professor elabora um item desse, que é um item muito, assim, parece brincadeira, né, meu amigo? Parece brincadeira, vamos lá ver. Reduzir os custos de envio de materiais para a criação de bases. Reduzir os custos de envio. Vamos ver. C. Provar que é possível construir abrigos na Lua usando materiais terrestres, não. Criar um tipo de meteorito artificial para estudos do meteorito artificial. De onde ele tirou isso, meu Deus do céu? Item verdadeiro, claro que é o item B, reduzir os custos de envio de materiais para a criação de bases. É isso. Porque ele falou, ó, levar é muito difícil. Olha só, já que não podemos levar nenhum material conosco. Não dá para levar. Ele declarou isso, né? Então, ele fala aqui, cadê? Ele fala dos tijolos. Cadê? Eles querem fazer uma base lá, né? O texto deixa muito claro isso. E aí eu estou querendo procurar uma parte aqui que case com o que a gente leu. Tá aqui. Os elementos semelhantes à peça de Lego, em breve construir plataformas de lançamento e abrigos para astronautas na superfície lunar. Porque eles querem isso. Antes que as estruturas possam ser construídas por satélites, a ESA precisa certificar se o material espacial pode ser realmente usado para criar blocos. Assim, mas, professor, ele não fala aqui de redução de custos, né? Ele não fala no texto. É verdade, mas você tem que deduzir um pouco isso. Porque reduzir os custos, poxa, ele vai levar uma nave, vai levar pessoas, né? Astronautas, levar robôs, vai levar máquinas. Então ainda tem que levar cimento, tijolo para lá, ganha-se tempo e ganha-se economia financeira. Então reduzir custos de envio de materiais para... Exatamente. É uma informação que a gente consegue perceber que o texto dá a entender isso. Não é? Embora o enunciado, ele trouxe aqui uma palavra que não era muito legal. Ele poderia ter dito assim, deduz-se do texto, né? Ele poderia ter colocado isso, porque a redução de custos, essa expressão, ela não aparece. A gente pode voltar no texto aqui, ó. Redução, cadê? Superfície, cadê? Vou procurar a palavra redução, se ela aparece aqui. Ó. Cadê, ó? Redução, cadê? Lançamento abrigos, ó. Tijolos espaciais, meteorito, experimento foi divulgado. Ó. Tá aqui, ó. E buscar reduzir os custos de envio de material. Tá aqui, professor, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, ele não disse no parágrafo em que a gente viu essa informação, lá nos parágrafos finais aqui, não aparece aqui, mas no parágrafo 1 aparece, ó. E buscar reduzir os custos de envio de materiais para a criação de base na superfície lunar. Então, mais do que nunca agora, não há nem o que discutir a questão 3, a questão 4, item verdadeiro B, reduzir os custos de envio de materiais, sem dúvida alguma. Embora ele não tenha dito naquela passagem, né? Eu me ative a esta passagem, que é uma passagem muito clara. Ela não disse aqui. Aqui você teria que deduzir, mas voltando um pouquinho no texto, aqui, ó, ele diz. Então, questão de compreensão total, a gente consegue não só deduzir, mas confirmar lá no texto. Então, segundo o texto, sim, ok, correta a proposição, correto o item B de bola. Vamos para a quinta questão e última questão, envolvendo o texto, que diz: o texto está classificado de acordo com qual tipo textual? Meu povo, vamos lembrar que eu sempre digo o seguinte, quando... acho que você tem uma noção disso, né? O que é tipologia textual. Quando a gente fala de tipologia textual, a gente está falando de modelos de composição do texto. E ele colocou aqui injuntivo, narrativo, expositivo e descritivo. Lembrando que são 6 modelos textuais. Lembra comigo aqui. Narrativo, descritivo, dissertativo. Aí o dissertativo ele tem 2 tipos. Dissertativo argumentativo e dissertativo expositivo. Fechou? Aí depois a gente tem o modelo injuntivo, tá bom? Depois a gente tem o modelo
preditivo e, por último, ainda um modelo chamado dialogal. Então, são 6 tipos. Sempre em um texto você tem uma prevalência de um modelo, né, ante um outro modelo. Então, sempre vamos ter uma prevalência. É nesse campo que a gente vai trabalhar agora. E aí eu sempre digo algo muito, a meu ver, muito satisfatório dizer isso. É que quando você lê um texto e você sai dele mais sabido, esse texto é expositivo. Por exemplo, poxa, eu não sabia que a poeira lunar é chamada de regolito. Se eu ouvir falar isso, é um conhecimento de mundo, um conhecimento enciclopédico, e agora eu vou dizer, poxa, eu sei, tá aqui, né? Eu sei o que é regolito, eu sei o que é isso, né? Poxa, acabei de saber que um meteorito foi moído para a criação de tijolos, que esses tijolos no modelo Lego, a ESA está fazendo isso. A gente sai desse texto mais sabido. E toda vez que a gente sai de um texto mais sabido, com mais enciclopédias na cabeça, é porque o texto é predominantemente dissertativo expositivo. O texto não quer provar nada para a gente, ele não quer fazer com que você mude de ponto de vista, né? Assuma um determinado posicionamento político, nada. É expositivo Futebol Clube. Então, questão 5, item verdadeiro, item C de casa. Beleza, tranquilo. Injuntivo, professor, o que é texto injuntivo? É aquele texto que usa muito verbo no modo imperativo. Texto que usa verbo no modo imperativo é injuntivo. Por exemplo, quando você lê um texto que diz assim, para você perder peso, coma esses alimentos, faça exercícios físicos, durma 10 horas por dia, prefira cozinhar os alimentos a comprá-los prontos. E é uma série de coisas, ou seja, prefira, coma, durma, isso é modo imperativo. Ou seja, é um texto que está indicando ao leitor como fazer determinada coisa. Esses textos são chamados de textos injuntivos. Geralmente são parágrafos que aparecem dentro dos textos com esse caráter. Mas é possível ter um texto totalmente injuntivo? É totalmente possível, sim. Não é proibido, não. Dá para ter um texto com muita injunção, sendo predominantemente injuntivo, tranquilamente. Narrativo, você já sabe, conta história. Descritivo é quando um objeto é observado, analisado, visto, enfim. É isso. Eu acho que nós superamos aqui essa parte 1 e agora vamos para a parte 2, a parte mais punk, gramática, 10 questões envolvendo gramática. Vamos para a primeira, minha Nossa Senhora, assinale a alternativa, cujo termo destacado deve ser classificado como advérbio. Lembra que o advérbio é aquela palavra que se relaciona com 3 outras palavras. Advérbio só se relaciona com verbo, ou se relaciona com adjetivo, ou se relaciona com outro advérbio. Então, cadê aqui? Advérbio é isso. Ou ele se relaciona com um verbo, ou ele se relaciona com um adjetivo, ou ele se relaciona com um outro advérbio. E uma informação final. O advérbio é invariável. Isso quer dizer que o advérbio não muda. Ele não tem gênero, ele não tem número. O advérbio não tem singular, não tem plural, entendeu? Ele não muda, ele é uma palavra dura, travada. Bora pra cima, o item A diz. O que vai acontecer no Saara... Ih, rapaz, não. Saara não é advérbio. Saara é substantivo, meu povo. Substantivo. Saara, o S maiúsculo aqui. Está fazendo menção ao deserto do Saara. O Saara, né? O deserto. Tchau. Item A, nem com muita fé em Deus. Item B. Em setembro de 2024, acabou a conversa. Setembro é outro substantivo. É uma palavra que... Por que é um substantivo? Porque nomeia uma coisa, nomeia um mês do ano. C. Modelos climáticos atuais não conseguem reproduzir a precipitação necessária para sustentar os vastos lagos. Vastos é uma característica do substantivo lagos. Logo, vastos, vou mudar a cor do pincel aqui, é um adjetivo. Você está vendo aí? Ó, vastos é um adjetivo. Está dando uma característica dos lagos. Vastos lagos.
Fechou? Item só pode ser o item D. Vamos ao item D? Vamos ao item D para cravar a nossa sexta questão. Uma oscilação na órbita da Terra havia transformado a região num ambiente muito mais verde e úmido, onde os humanos antigos pintavam cenas de caça em cavernas e lagos abundantes. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que alguns de vocês aí estão nesse momento dizendo: professor, mas esse onde não é um pronome relativo, não? Pois é. É isso. É uma treta. É uma pequena confusão aqui. E aí a gente não sabe se a banca errou e não quis, ou se porque o onde pode ser um advérbio. Tipo assim, onde você mora? Né? Só que esse onde aqui, ó, ele está se referindo, cadê? O ambiente mais verde, mais úmido, onde os humanos... É um pronome de natureza relativa. Os humanos antigos pintavam cenas nesses ambientes. Então, assim, dá até para trocar por em que. Ele tem toda a pinta de ser um pronome relativo. Ele se comporta como um pronome relativo. E ele é um pronome relativo. A banca. E aí, é bom entender isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e quer passar, né? A banca, meu povo, ela é uma banca, como é que eu posso dizer? Ela tem alguns pontos bem polêmicos, como este daqui. Então, o onde pode ser um advérbio? Pode, repito. Onde você mora? Né? Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Onde você mora? Onde você mora? Temos aqui uma estrutura que está marcando um advérbio de lugar. Né? Então, você mora aqui, você mora ali, você pode até continuar a pergunta, né? Você mora acolá? Onde você mora? Né? Então, aqui temos uma pequena confusão entre os autores. Né? Entre os autores, não. Uma pequena confusão da banca com os autores. E aí, o que acontece? A gente vai marcar o item D, a gente vai protestar, ele tem cara de pronome relativo, ele tem cheiro de pronome relativo, ele funciona como pronome relativo, então ele é pronome relativo. Porque eu vou chegar aqui e vou trocar por em que. Ó. Ou então, no qual... Ó, olha como dá para trocar tudo. Ó. A Terra havia transformado a região num ambiente muito mais verde e úmido, em que os humanos antigos pintavam cenas de caça. Um ambiente úmido no qual os antigos pintavam cenas de caça em cavernas e lagos abundantes. Essa questão deveria ser nula. Porém, a banca deu o D como verdadeiro. Se ela fizer de novo, aí você vai dizer, poxa, os caras entendem que o pronome relativo onde não é pronome relativo, é advérbio. Bom, aí manda quem pode, obedece quem tem juízo e quer passar. Fechou? Então, coloca o item D. Professor, por que o senhor trouxe essa questão polêmica? Porque é bom saber que, às vezes, a banca ela tem os pensamentos doidos dela. E aí, poxa, quem é que vai mudar? Você vai chegar lá e vai alterar as coisas? Eu vou alterar? Não vou. Então, se eles repetirem esse mesmo tipo de pergunta, não enlouquece. Eles entendem, tudo bem que o onde é um advérbio, é um adjunto adverbial. Todo pronome relativo, eu acho que o pensamento deles é esse. Todo pronome relativo, onde é um adjunto adverbial de lugar. Aí, por lógica, é um advérbio de lugar. Pois é, eu acho que o raciocínio deles é esse, né? De fato, faz sentido. Todo pronome relativo onde, sintaticamente, é um adjunto adverbial de lugar. Por lógica, ele também pode ser um advérbio. Então, é isso. Deu para conta, deu para marcar, deu para organizar o pensamento. Então, vamos para cá. Pronome relativo, colocar aqui o ozinho, e, claro, a banca interpreta o pronome relativo onde como um advérbio de lugar. Então, é como a banca lê isso tudo. Então, vamos para a próxima, que a gente já passou tempo demais nessa polêmica. Fechou? Vamos para a questão 7. Questão 7 diz: assinale a alternativa que apresenta corretamente uma preposição em destaque no trecho. Lembra, preposição é uma palavra que faz ligação. A função da preposição é fazer ligação.
Preposição também é uma palavra invariável. Ou seja, não tem gênero, não tem número, não tem singular, não tem plural, não tem masculino, não tem feminino. Nesse momento, a preposição se assemelha também a um advérbio, né? Só que a preposição, ela não se relaciona com aqueles termos apenas citados há pouco. A preposição liga qualquer termo, liga verbo a substantivo, substantivo a substantivo. Bom, vamos ao item A que diz: um dos mais proeminentes é Shekhar El Melan. Eita pau. Isso é no fragmento do texto. Um dos mais proeminentes. Ó, proeminente é um adjetivo. Vocês se lembram do que eu disse há pouco? O advérbio é uma palavra que se relaciona com verbo, se relaciona com adjetivo ou com outro advérbio. Neste caso aqui, o mais é uma... Ah, agora sim é um advérbio. Ó. E está se relacionando com um adjetivo, ó. Advérbio que está se relacionando com um adjetivo proeminente. Ou seja, um dos mais proeminentes. E aí, advérbio de intensidade. Né? Então, item A, advérbio, não prospera. B, imagens do Landsat 9 e de outros satélites mostram uma mudança mostram uma mudança não apenas em Shekhar El Melan. Esse aqui era um satélite. Era um satélite, isso aqui. Esse Shekhar El Melan. Tá? Bom, professor, e esse não apenas? Olha, é um advérbio também. E, inclusive, eu posso trocar por não somente. Não é? Ó. E aí ele está se referindo ao verbo, cadê aqui? Mostrar. Só voltar aqui, ó. Não mostraram uma mudança, não apenas, ó, ele se refere ao verbo mostrar, então é um advérbio. Aliás, temos dois advérbios, ó, o não e o apenas, né? Então, dois advérbios aqui. Advérbio na canela e a banca no item anterior foi para um caso super polêmico, né? Interessante isso. Tantos advérbios aqui e ele nessa questão pegou um advérbio carregado de polêmica, mas repito, o pronome relativo, a banca interpretou como advérbio de lugar, e aí guarda isso, não esquece, bancas têm cacuetes, bancas têm opiniões, né? Minhas questões, minhas regras, não vacila não. Item C, desde 2000, apenas 2 eventos semelhantes foram registrados nesse lago. Bom, desde 2000, aí nós temos o item verdadeiro. Desde é uma preposição? E olha, quero que eu diga uma coisa? Quando você pensar em preposição, quando cair uma questão envolvendo preposição, lembra a, de, em, para, aquelas básicas, né? Ó, com, por. Essas aqui são aquelas preposições que mais aparecem. Porém, existem outras, né? Outras figuras, tipo desde, ó, desde, sob, sobre, perante, tá vendo? Ó, ante, etc. Ó, já temos aqui um número interessante. Lembra que ante que é a mesma coisa que perante, diante, na frente dos. Então, desde 2000. Professor, como é que eu poderia saber que esse desde era uma preposição? Se eu tivesse assim super confuso, o que é que eu faria? Trocas. Por exemplo, ó, vamos trocar esse desde por em. Olha como daria certo. É claro que os sentidos mudam, mas dá para trocar. Ó. Em 2000 apenas. Né? Deu para ver? Eu poderia dizer perante 2000, sobre 2000, sob 2000. Né? Ou seja, dá para trocar por outras preposições. Então essa é uma maneira de você checar uma dúvida, tá bom? Item D diz: o que é fascinante nesse fenômeno é que ele não está oferecendo pistas. Vocês sabem quem é esse que aqui? Famoso, muito em prova. Ó, o que é fascinante nesse fenômeno? Ó, cadê aqui? Cadê? Vamos trocar todo esse bloco por isto. O que é fascinante neste fenômeno é isto. Dá para trocar ou não dá? Dá, não dá? De novo, ó. O que é fascinante nesse fenômeno é
isto. Quando você tem um texto, e esse texto é iniciado pela palavra que ou a palavra se, e você consegue trocar tudo o que vem depois pela palavra isto, como nós fizemos aqui, vem cá comigo, ó, vou pegar o verdinho, ó. Você consegue trocar todo esse bloco aqui por isto, é porque você está diante das famosas conjunções integrantes. Isso tanto acontece com que quanto com se. São as duas únicas conjunções integrantes do português, que e se, e você descobre isso fazendo essa troca, tá? Então isso aqui é uma conjunção integrante, e palavra famosa de prova pra caramba. Então, item A, o mais é advérbio de intensidade, o apenas é advérbio de restrição, o desde é preposição, indicando ideia de tempo, né? E o que? Conjunção integrante. Foi para conta? Foi para conta. Vamos lá ver. Questão 8. Cadê o nosso tempo? Nossa senhora. Eita, pau. Vai dar tempo, vai dar de boa. Estamos na metade da aula. Vai dar sim. Vai dar tempo, sim. Vamos lá. 8ª questão agora. Ele diz o seguinte. Assinale a alternativa cujo verbo destacado está na sua forma subjuntiva. Bom, é importante lembrar o que é a forma subjuntiva. Na gramática, os verbos podem assumir 3 modos. A gente chama isso de modos verbais. Seria, trocando em miúdos, as maneiras de dizer o verbo. Então, é como se você dissesse assim, de que maneira você está hoje? De que modo você está hoje? Ah, estou bem, eu estou feliz, eu estou preocupado, enfim. Aqui a gente está falando de verbo. Então, os verbos eles têm uma maneira de dizer as coisas. Eles são 3 maneiras. Vamos colocar aqui, ó. O modo pode ser indicativo, pode ser subjuntivo e pode ser imperativo. 3 modos, tá bom? Aí eu vou colocar, como o espaço aqui tá ruim, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2 e 3. A gente vai colocar aqui, ó, 1. Todo verbo no modo indicativo prega a ideia de certeza. É algo que você vai ler e vai dizer, isso aqui rolou, isso aqui aconteceu, isso aqui é verdade. Tipo assim, professor, ontem eu jantei fora. Jantei fora. Modo indicativo. Você está dando certeza para mim de que isso aconteceu. Professor, eu estudo 5 horas por dia. Eu estudo. O verbo está no presente do indicativo, ou seja, ele está no presente indicando uma certeza. Ou seja, a maneira como você me diz, você me passa confiança. Então, isto a gente diz que é modo indicativo, tá bom? Então, toda vez que você lê uma passagem, olhar para o verbo e disser, pô, acredito nisso aqui. Isso aqui tá passando uma boa ideia. Isso aqui está me dando confiança, me dando certeza, é modo indicativo. Já o subjuntivo é o contrário. É incerteza. Incerteza. Dúvida. Hipótese. É quando você diz assim, é possível que eu encontre você amanhã na festa. Não. É possível que encontre, pode ser que não encontre. Tá? Ou então você diz, talvez Maria esteja aqui conosco amanhã. Talvez esteja, não é certeza. Entendeu? Ou então quando você diz assim, olha, se eu ganhasse na loteria, professor, eu deixaria de estudar para concurso. Eu deixaria, se eu ganhasse na loteria. É uma hipótese. Se eu ganhasse na loteria. Pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe. Entendeu? Então isso aqui é modo subjuntivo. E o modo imperativo é um modo que tem uma fama ruim. Ele indica várias ideias. Ó, a mais famosa é ordem. Mas pode ser pedido, pode ser um conselho, pode ser uma súplica, pode ser uma indicação. Então, por exemplo, faça isso agora, uma ordem. Ou então pode ser um pedido, tipo assim, pegue esta caneta que caiu no chão aí, meu filho, por favor, e traga aqui para o papai. Ó, pegue esta caneta, pegue, traga. Pedido, né? Pode ser um conselho. Olha, seu... termine esse namoro não tá dando nada para você só anda para trás.
termine esse namoro, estude mais para a prova, concentre-se no seu futuro. Isso é conselho, tá vendo? E pode ser uma súplica, que é quando você se ajoelha no chão e diz, por favor, volte para mim, não me deixe só, não é? Case-se comigo, né? Então, volta, meu amor, eu imploro. É uma súplica, né? Bom, modo subjuntivo, modo imperativo, ele é bem amplo. Mas muita gente pensa que ele é só ordem. Cuidado, não é só ordem, é também ordem. Tem muita gente que pensa, é só ordem, ordem. Não, não é só ordem. Bom, ele quer uma forma subjuntiva, então vamos lá, vamos matar. O item A diz, uma vez reunidos em grupo, eles começaram a... Vou colocar aqui, ó, indicativo 1, tá? Eles começaram a utilizar algo que no início se parecia com um sistema pantonímico imperfeito. Tudo indicativo, gente. Tudo indicativo. Tudo aqui dando certeza. Ó, se parecia com um... Ele se parecia com um policial. Certeza, convicção. Então não há dúvida. Modo indicativo. B. Linguistas afirmam ter confirmado a existência... Ó, afirmam... Aqui é um. Ter confirmado a existência de mecanismos universais que facilitam a aquisição de uma língua. Seja ela falada, seja ela falada ou não. Meu povo, é aqui. A gente já tem. Mas como assim, professor? Eu não estou vendo esse... Olha, ele está pregando uma dúvida aqui, uma incerteza, ó. Seja ela falada ou não. Vocês estão vendo a dúvida aqui, a incerteza? Ele não está cravando. Ó, sabe como é que seria certeza? Se ele tivesse dito assim, ó, essa língua é falada. Essa língua não é falada. Essa língua só é falada. Certeza. Aqui não. Quando ele diz, seja, ó, não tem aqui, mas a gente poderia dizer, talvez seja ela falada ou não. Então, é uma hipótese. Entende? Se você diz assim, professor, é possível que ela seja escolhida como líder do grupo. É certeza de que ela vai ser escolhida? Não. Não é? Talvez eu seja nomeado lá na minha equipe para coordenar o projeto. Também é hipótese. Então, veja que todo seja é hipotético, é duvidoso, é incerto, é subjuntivo. Morreu, acabou. Item C. As crianças expostas a esse sistema mudaram aqui é indicativo, decompondo. Isso aqui, gente, o verbo está no gerúndio. Eu não vou nem colocar nada, ele está no gerúndio. Ondo é gerúndio. Mas o gerúndio indica ideia de certeza. Tá bom? Então eu vou colocar aqui um também, mas ele está no gerúndio. E o item D diz, no estudo de Shenglas e colegas, os participantes viam um filme animado, cujo enredo eles tinham que depois que contar com o uso de sinais. Olha, eles tinham que contar com o uso de sinais. É importante lembrar que isso daqui, esse verbo está no modo, ele está no infinitivo. Professor, esse verbo não está no subjuntivo, não? Não. Veja bem, ele não é hipotético. Quando ele diz tinham que contar, eu vou inclusive colocar isso aqui para vocês. Ó. Ter mais que mais infinitivo. Ó, isso aqui é o que nós chamamos de locução verbal. Locução verbal. Certo? O que é uma locução verbal? É um bloco de verbos. Se você olhar aqui, nós temos uma locução verbal. Ó. Tinham que contar. Olha, eles tinham que contar tudo. Gente, isso aqui é dúvida ou isso aqui é incerteza? É dúvida ou é certeza? Quando você diz assim, olha, depois que eles saíam da reunião, eles tinham que contar tudo. Isso aqui é uma dúvida ou isso aqui é uma certeza? É uma certeza. É a mesma coisa aqui, ó. No estudo de Sengas, ou Shengas, sei lá como é a pronúncia, e colegas, os participantes viam um filme animado, cujo enredo eles tinham depois que contar com o uso de sinais. Tinham que contar. Pronto. Eles tinham que fazer uma mímica.
Eles tinham que contar. Certeza, não é dúvida, não é hipótese. Né? A hipótese que a gente tem aqui registrada é no item B de bola, por isso que marcamos o item B. Foi? Vamos para a 9ª questão. Cuidado, viu? Guarda essa locução aqui, ó. Ter mais que mais infinitivo. Professor, toda vida que eu tiver ter mais que mais infinitivo sempre vai ser modo indicativo. Ah, é bom dizer isso. Sim, sempre é modo indicativo. Puxa aqui, ó. Sempre isso daqui vai ser modo indicativo. Tá bom? Guarda isso. Não esquece. Vamos para a próxima. 9ª questão. A 9ª questão diz o seguinte, ó. Assinale, vou voltar aqui. Assinale a alternativa cuja expressão destacada é um termo regido. Ih, rapaz. Professor, o que é um termo regido, hein? Pois é, existe o termo regente e o termo regido. Essa questão 9 é uma questão de regência. Então, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo de termo regente, tá? E termo regido. Eu vou dizer assim, ó. Eu comprei um livro. Certo? Beleza? Vocês concordam que o verbo comprar é um verbo transitivo direto? Quem compra, compra algo. Pronto. O verbo é o T. Vou colocar T grande, R grande. T maiúsculo, R maiúsculo. Ou seja, termo regente. E o livro é o T pequeno, R pequeno. O termo regido. Ou seja, o termo regido, que é o objeto direto aqui, só existe por causa do termo regente. Então, o termo regente é o que pede. O termo regente é o termo que exige, tal. E o termo regido é o termo que foi exigido, né? Então, existe o que manda e o que obedece. Então, quem manda é o termo regente. Professor, quem pode ser termo regente? Ok, boa pergunta. Quem é que pode ser termo regente? Importante a gente ter isso aqui. Ou o verbo, né? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, ou nomes. Quando eu falo nomes, eu estou falando de substantivos abstratos, certos adjetivos ou certos advérbios. Ok? Muito bem. Dito isto, então, vou colocar aqui, bonitinho. Vamos para cá agora, ó. Então a gente está procurando um objeto, resumindo. Professor, vamos resumir a ópera. Então a gente está procurando um objeto, termo regido, vai ser, o que vai ser um termo regido? Ou um objeto direto, ou um objeto indireto, ou um complemento nominal. Não é não? Porque se eu tenho um verbo transitivo direto, o termo regido vai ser um objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o termo regido vai ser um objeto indireto. Se eu tenho um verbo bitransitivo, um dos dois. E se eu tenho um nome, vai ser um complemento nominal. Né? O termo regido vai ser o complemento do substantivo, do adjetivo ou do advérbio. Bora dar uma olhadinha no item A, que ele diz, o pesquisador explica. Tchau, isso aqui é sujeito, gente. Termo regente é o verbo explicar, ó. Quem explica, explica algo. O termo regido é isso daqui, ó. Vou pintar de amarelo, tá? Ó. Que os cientistas muitas vezes jogam com conhecimento. Pronto, isso aqui é o termo regido, que é o objeto direto, tá? Ó. Isso aqui que é o objeto direto. Item A, falso. Item B. No momento, também estamos coletando dados de neurociência desse paradigma. Não, quem coleta, ó, o termo regente aqui, ó, coleta algo, estamos coletando. E aí, o termo regido é dados de neuroimagem desse paradigma. Bom, quando ele grifou só desse paradigma, não. O termo regido é tudo. O objeto direto é tudo. Dados de neuroimagem. Aliás, o mais importante é isso. Dados de neuroimagem. Desse paradigma é outra história. É só um adjunto da palavra neuroimagem. Portanto, não prospera o item B de bola. Vamos ao item C. Em pergunta em aberto desse... Perdão. Uma pergunta em aberto desse estudo é quanto tempo duram...
Já deu aqui. Uma pergunta em aberto. Isso aqui é o sujeito, meu povo. Ó, uma pergunta em aberto desse estudo, isso aqui é o sujeito. Isso aqui não é... Ó, e aí veio o verbo de ligação, tá vendo? Ó, verbo de ligação. Não temos termo regido aqui. Apenas aqui, ó, logo na sequência. Quanto tempo dura um sentimento... Aí não aparece de novo também não. O verbo durar é um verbo intransitivo. Mas não temos nenhum termo regido aqui no item C de casa. Falso, né? Ó, porque aqui é sujeito. Os sentimentos de empatia duram. Deu para ver? Temos dois sujeitos. Uma pergunta em aberto nesse estudo. É o sujeito do verbo ser. É quanto tempo os sentimentos duram. Os sentimentos de empatia é o sujeito do verbo intransitivo durar. Então nem pensar. Só pode ser o item D. Vamos ver? Vamos ver o item D. Ele diz assim, ó. A ideia de usar dinheiro, ó, quem usa, a ideia de usar. Quem usa algo. Dinheiro é o termo regido. Dinheiro dos impostos para financiar programas educacionais nas prisões ou aumentar a oposição. Opa, temos um nome aqui. Isso aqui é o termo regido também. Vocês concordam que oposição é um substantivo abstrato? Ó. Aumentar a oposição. E o substantivo abstrato oposição rege a preposição a, meu povo, ó, quem faz oposição a algo, a alguém. Aí por isso que tem crase aqui, ó, oposição à pena de morte. Isso aqui é complemento nominal, meu povo. Por isso que nós temos aqui um termo regido. Questão difícil, professor. Pois é. Algumas questões da banca são bem complicadas. Eles fazem muito isso, eles são muito assim, eles saem de questões fáceis e vão para questões difíceis. Eles são descalibrados, então cuidado, tá? A gente resolveu as questões, as primeiras de texto, muito fofas, mas depois você viu, né, como a banca tem umas questões bem chatas, bem difíceis. Essa daqui, muito cuidado. Não esquecer o que é termo regido, objeto direto, objeto indireto ou complemento nominal. Cuidado, portanto. Vamos à próxima questão. Questão 10 diz assim. Considerando o trecho, Malala concedia entrevistas para diversos jornais e TVs. Assinale a alternativa que apresenta um verbo com a mesma transitividade do vocábulo destacado. Transitividade o que é? Já vimos. Transitividade é saber se é VTD, se é transitivo direto, se é transitivo indireto, se é transitivo direto e indireto, ou se é intransitivo. Questão 10, o item A. Aliás, vamos primeiro descobrir qual é a transitividade desse verbo aqui, da questão colocada. Ó. Considerando o trecho, Malala concedia. Quem concede algo em entrevistas, objeto direto. Quem concede algo a alguém ou para alguém. Aí vem o objeto indireto, ó. Para diversos jornais e TVs, objeto indireto. Ou seja, nós estamos procurando um verbo bitransitivo. Tá certo? Lembra que todo objeto direto tem que ser introduzido por uma preposição. Para é uma preposição. O que diferencia o objeto direto do objeto indireto é que o objeto indireto tem sempre uma preposição introduzindo, né? O direto, raramente, quando acontece, é chamado de objeto direto preposicionado. Bom, o item B, o item A diz, hoje Malala vive na Inglaterra. O verbo viver é um verbo intransitivo. Na Inglaterra é apenas um adjunto adverbial de lugar. Item A, fora. Viver é intransitivo, tá? Malala Yousafzai é mundialmente conhecida. Gente, é um verbo de ligação. E verbo de ligação não tem transitividade. Então, vou colocar aqui verbo de ligação, item B está fora. O item C diz, aos 17 anos, ela recebeu. Olha, quem recebe algo. O Prêmio Nobel da Paz, objeto direto, não é o mesmo. Só sobra o item D. A ativista dedica. Quem dedica algo a alguém. Ela dedica sua luta, objeto direto. Ela dedica sua luta a quem, professor? Às mulheres, olha aí, ó. Por isso tem crase, né? Ó. Quem dedica algo a alguém, às mulheres. Conclusão, às mulheres é objeto indireto. E temos um verbo bitransitivo para chamar de nosso. Questão 10 foi para conta
Vamos para 11, meu povo. A 11 é uma questão de crase. Tava na hora, né? E ele diz assim, ó. Eu incentivava a leitura, né, e conversava com os alunos, mas era difícil trabalhar um livro inteiro, especialmente por serem textos mais longos e pela questão do acesso. Opa, acesso não é verbo, viu? Ó, acesso é substantivo abstrato. E vocês concordam que o substantivo acesso rege a preposição a? Preciso de acesso ao site. Não tenho mais o acesso ao interior do hospital. Preciso recuperar o acesso ao... O nome acesso, o substantivo abstrato acesso, rege a preposição a, de modo que as obras é o complemento nominal, por isso que a gente tem crase aqui, ó. Obras é um substantivo feminino. É que a questão está pedindo. O emprego da crase em questão atende pela mesma regência encontrada em... Sabe que regência é essa? É uma regência nominal. Existem duas regências, como você sabe. A regência verbal, que é quando você tem o VTD, VTI, VTDI, e tem a regência nominal, quando os nomes regem preposições e pedem complementos. Como que aconteceu aqui, por exemplo? Ó. Oposição à pena de morte. Isso aqui é regência nominal, gente. O termo regente, a pena de morte, o termo regido, a palavra oposição. Entende? Então aqui a gente quer uma crase que esteja operando com o mesmo fato. Então vamos ao item A. O incentivo à leitura colhe bons frutos. Ei, eu acho que eu vi um gatinho, você também. Primeiro que incentivo é um substantivo, né? Professor, por que o senhor está dizendo que isso é um substantivo? Isso não é um verbo, não? Eu incentivo os meus alunos. Ei, meu povo, o incentivo. Pelo amor de Deus. O artigo transforma qualquer palavra que ele encontre em sua frente em um substantivo. O incentivo. Apareceu aqui de novo, ó. Olha só. A oposição ao artigo aqui, ó. Oposição é substantivo. Deu para ver? Então os artigos ajudam nessa hora. O incentivo ao lazer, o incentivo ao trabalho, o incentivo ao estudo. Ei, a leitura deu crase aqui, gente. Isso aqui, ó, a leitura é complemento nominal, meu povo. O incentivo à leitura, item A, o verdadeiro. Os outros não, ó. As crases estão corretas. Entregamos o livro à professora. Quem entrega algo a alguém. O verbo é bitransitivo. O livro novo é o objeto direto, a professora é o indireto. Mas o único, ele quer a mesma regência. A mesma regência é o item A. A regência do item B é nominal. Perdão, do item B é verbal. Item C. Compareceu à roda de leitura sobre escrita feminina. Quem comparece a algo. A roda de leitura é objeto indireto, mais um caso de regência verbal. E o item D, aspiramos à leitura, ó, objeto indireto, ou seja, o único que temos complemento nominal, assim como aqui em cima, é no item A, questão 11, foi para a conta, agora vamos para a 12. A 12 diz, assim como em algumas concentrações existia um lugar específico para o castigo e a punição exemplar, a concordância verbal está correta em... Veja, agora é concordância. Quem manda no verbo é o sujeito. Lembra? Concordância verbal, né? O sujeito controla o verbo. Concordância verbal é entre aspas, simples assim. Você vai ter um sujeito que vai mandar no verbo. Bom, só que há alguns verbos que são meio invocados. O item A diz o seguinte: deviam haver muitos trabalhadores ociosos nos campos de concentração. Gente, toda a vida... Vamos combinar uma coisa? Apareceu o verbo haver. Tá vendo aqui o verbo haver? Quem tiver antes dele... São dois verbos aqui, né? A gente vai chamar esse verbo aqui de auxiliar. E o verbo haver, no sentido de existir, é o principal. O verbo haver, no sentido de existir, nunca tem sujeito. Por isso que ele sempre fica no singular. Ele e o auxiliar dele. Devia haver. Nunca pode dizer deviam haver. Certo? Item A. Item B. O item B diz, motivos sempre houveram. E o verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural. Houve.
sentidos, motivos, sempre houve. Houve motivos. Não temos houveram. O verbo haver não vai para o plural, nem sozinho, nem acompanhado de verbo auxiliar. Ninguém vai para o plural aqui. Ok? O verbo haver no sentido de existir nunca vai para o plural. Fechou? Houveram tantas pessoas preocupadas ontem. Não, houve, meu povo. Houve. E tem que ser. Sertanejos e suas famílias haviam sonhado. Opa! Haviam sonhado. O verbo haver, no item A e no item B, significa existir. Mas no item C, ele não significa existir. O verbo haver aqui, ele é um verbo... veja que ele agora é o verbo auxiliar. Ele não é mais o principal, ó. E ele significa ter. Quando o verbo haver significa ter e ele é auxiliar, ele vai para o plural, ele tem sujeito. Ó, o sujeito de haviam sonhado é os sertanejos e suas famílias. Os dois tinham, olha como dá para trocar. Tinham sonhado, tá vendo? Ó, nesse caso agora, puxa uma seta comigo. O haviam ou tinham é o verbo auxiliar e o sonhado é o verbo principal. Vocês estão vendo aqui? Haviam sonhado, tinham sonhado, ó, tá vendo aqui? Show de bola, bonitinho. Então deu bom, deu tranquilo, ó. Ele, colocar aqui, ele havia dito que você estava lá fora. Professor, tá correto? Correto. E se fosse eles haviam dito ou tinham dito. Verbo haver agora não significa mais existir. Ele só vai significar existir se ele estiver sozinho, tipo no item B. Motivo sempre houver ou não, houve. Aí ele não vai para o plural, ele é obrigado a ficar no singular. Ou ele vai significar existir quando ele for o verbo principal. Ó. Devia haver. Devia existir. Não dá para dizer devia, tinham muitos trabalhadores. Não faz sentido, né? Ok? Deu para perceber? Por isso que não rola. E o item D errado diz sempre haverão. Não. Volta a ser o haver no sentido de existir. O haver, sempre haverão entre nós aqueles que exploram? Sempre haverá. Ou seja, sempre existirão. Se fosse o existir, aí iria para o plural, tá? Sempre existirão aqueles que exploram. O haver no sentido de existir volta a aparecer no item D de dado. Questão 12 foi para conta. Cuidado, o verbo haver pode significar ter. E aí, sempre que ele significar ter, ele é um verbo auxiliar. Vamos guardar isso. 13ª questão, estamos quase finalizando já a nossa aula. Já fechamos 1 hora, mas eu disse que a gente poderia ultrapassar 1 hora e 10, né? Acho que vamos ultrapassar aí para fechar essas 3 últimas questões. A 13ª diz, no trecho, pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, sacudiu um pouco e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse uma bênção. As orações coordenadas adjetivas são. Bom, conceito agora é um conceito diferente. Ele está trabalhando com orações coordenadas. Gente, oração coordenada adjetiva. Professor, como é que o senhor identifica uma oração coordenada adjetiva? Bom, eu olho as conjunções. Quem são as conjunções mais famosas? As conjunções mais famosas são e, vou colocar aqui, peraí, vou colocar mais para trás. E, aqui ó, essa é muito famosa. Nem, não tão famosa. E esse grupo aqui, ó, não só, mas também. Quando você diz assim, ele chegou e fez o jantar. Ele não só chegou, mas também fez o jantar. Isso aqui é a estrutura aditiva. Então, se ele está querendo que a gente identifique onde está a oração aditiva... dá um exemplo com nem. O nem aparece com um não antes. Tipo assim, hoje não estudo, hoje não trabalho, nem estudo. Hoje não trabalho, nem estudo. Maria nem falava... Aliás, Maria não falava, nem
olhava nos olhos do marido. Maria não falava, nem olhava nos olhos do marido. Tá vendo? Não, nem. Esse nem aqui é uma conjunção aditiva. É quando eu vou adicionar, somar negações. Entende? Porque você pode somar negações. Deu para perceber, né? Pedro não dormia bem, nem procurava ajuda de médicos. Estou negando duplamente. Fechou? Bom, eu acho que você já viu onde nós temos esta estrutura aditiva. Acho que você já viu. Só beber uma aguinha aqui. Ó. Sacudiu um pouco. Ei, eu tô vendo aqui, professor. Eu também tô vendo. Você tá vendo aqui, ó? Sacudiu um pouco e recebeu nos cabelos e na cara as gotas de água. Já deu, né? Esse como nem precisava entrar no jogo. Mas tudo bem, vamos colocar como se fossem bênçãos. Ó, o detalhe, gente, o que mata essa questão é o i. Tá vendo, ó? Pôs a mão no bolso, aperta a mão no bolso. Pôs a mão no tronco de uma árvore pequena, vírgula. Sacudiu um pouco e aí o i soma tudo, não é, ó? Porque a conjunção afirma que você tem uma oração coordenada aditiva. Entende? Então a conjunção ela é muito franca, ela expõe isso pra gente. Nos outros casos, ó, não dá, a gente não vai ter a conjunção i ligando onde as duas orações que estão conectadas pela conjunção i são estas daqui. Sacudiu um pouco e recebeu nos olhos, nos cabelos e na cara as gotas de água como se fosse um bênção. Logo, o item verdadeiro é o item B de bola. Beleza? Cuidado com isso. Estudar orações coordenadas também é importante. 14ª questão é uma questão de memorex. Digo para você de maneira franca. Eu acabei de falar de orações coordenadas, né? Professor, quantas são as orações coordenadas para valer? São, ao todo, 5 orações coordenadas. Eu uso uma fórmula. OC é igual a A ao cubo versus C versus E. A ao cubo é 3 com A, aditivas, adversativas alternativas, uma com C, as conclusivas, e uma com E, as explicativas. São 5 orações coordenadas. Cada oração dessa tem um time de conjunções. Por exemplo, as aditivas, mostramos há pouco parte do time. E, nem, não só, mas também. Existem outras, mas estas são as principais. Por exemplo, adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Alternativas, ou, seja, ora, quer, e assim vai. Explicativas, porque, pois, conclusivas, portanto, por isso, então. Então é memorizar. Recado que eu dou para você. Coloca aí. Dentre as suas atribuições de concurseira aprovada e concurseira aprovada em breve, você vai ter que dar uma memorizada nessas conjunções. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Entretanto, novas análises indicam que esses modelos, entretanto, é uma conjunção coordenativa adversativa. Concorda comigo? Uma conjunção adversativa? Se é uma conjunção adversativa, então vem cá comigo. E ele está pedindo, gente, só para a gente substituir. O termo destacado no trecho pode ser substituído. Olha, é memorex. Enquanto isso, não. Com base nisso, não. No entanto, sim. Portanto, também não. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Enquanto isso, com base nisso, gente, é importante dizer isso. Enquanto isso tem a ver com tempo. Né? E com base nisso, é uma estrutura coesiva que indica ideia de modo. Então não daria para trocar nem a pau. Então, o entretanto, você poderia trocar por contudo, também poderia ser correto. Ó. Contudo, cadê? O que mais? Porém, ele não colocou aqui não, porém, todavia, tudo, etc. Beleza? Memoriza conjunções, principais conjunções coordenativas, se possível todas, né? Todas as coordenativas você tem que memorizar, porque eles gostam de pedir esse tipo de coisa. E para fechar,
ele diz o seguinte, meu povo, assinale a alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regra de acentuação gráfica. Vamos lá para a questão 15, a última. Bom, eu não vou dar uma aula de regra de acentuação gráfica, senão a gente vai ficar 2 horas aqui, é bem demorado. Mas eu vou sinalizar para vocês. As acentuações gráficas se baseiam, gente, em critérios de silabação. Então, se você tem uma palavra oxítona, paroxítona, por exemplo, você tem que olhar as terminações, porque algumas terminações são, de fato, decisivas para a gente colocar acento. Já as palavras proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Então aqui é uma sorte danada, tá? Então todas são acentuadas, paroxítonas, algumas terminações oxítonas também. Sem falar disso, e isso aqui é sílaba tônica, também há os acentos nos hiatos e os acentos diferenciais. Por exemplo, superfície. A gente separa as sílabas. Superfície. Ela é uma paroxítona, tá? Vou chamar aqui, vou chamar para a gente ter mais facilidade ali no movimento. 1, 2 e 3, tá? Aqui é 1, 2, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então aqui é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Pó é uma monossílaba, já era. É uma monossílaba. O item A já foi. E difícil é uma paroxítona, difícil é uma paroxítona terminada em L, correta a acentuação. Todos os acentos são corretos aqui no item A, mas primeiro é paroxítono, né? O primeiro vocábulo é paroxítono e o terceiro também, mas o segundo é uma monossílaba, tchau. Já é uma monossílaba, régua é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Possível é uma paroxítona também terminada em L. Então, todos os acentos corretos, mas não são iguais. Item C, hipótese. Hipótese é uma proparoxítona. Própria é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. E crédito é proparoxítona. O item C bateu na trave. O item D só pode ser ele. Ele traz aqui bonitinho, científicas, proparoxítona, poético, proparoxítona, satélite, proparoxítona. Todas estas palavras são proparoxítonas, portanto, todas recebem acento pela mesma razão. A sílaba tônica ajuda muito. Então, assim, esse jogo de 1, 2, 3 aqui, veja, se você descobre a sílaba tônica, já facilitava tudo, Por exemplo, aqui, bastava usar o critério da sílaba tônica. Isso aqui ajuda bastante. Então, se você sabe, por exemplo, se aqui fosse uma palavra como caráter, em vez de pó, caráter, você ia dizer assim, separa as sílabas comigo, professor. Caráter é 2. Ela é uma proparoxítona, então 2, 2, 2. Item verdadeiro. Entendeu? Então, eu gosto muito de usar 1, 2, 3 para equalizar as justificativas para os acentos gráficos. Bom, antes de acabar, vamos para cá, vamos olhar para cá, olha só. Fica aqui comigo, minutos finais, olha só. Combo da aprovação, Prefeitura de Maranguape. Olha o curso MS, dando esse descontaço pra gente, de R$ 799 por R$ 599, R$ 699 sem juros. Vale muito a pena. E aí, como vocês estão vendo, olha só, conhecimentos gerais, história do município, também se quiser isoladamente, né? 400 por 348. História do município, 150, tá aqui, por R$ 96. E o curso completo de conhecimentos, aí, conhecimentos específicos, de 555 por 396. 6 vezes sem juros. Beleza? Tranquilo. Então, vamos nessa. É isso, gente, Só é você entrar em contato com o pessoal do curso MS, entrar aqui, né, no chat, falar, dizer que você quer este combo e vai dar tudo certo. Nosso combo da aprovação vale muito a pena. Fechou? É isso. Bom, professor, eu queria seguir o senhor nas redes sociais. O senhor tem Instagram? Tenho, sim. Siga-me, Faço questão de tê-lo como meu seguidor, como minha seguidora, Prof. Eli C. Castro. Quero ver você me seguindo agora. Tá certo? Boa noite a todos. Forte abraço, gente.
e até a próxima. E fica aqui com os nossos combos. Não esquece, vamos investir na nossa aprovação. Invista na sua aprovação. Tá certo? Tranquilo? Valeu, gente. Boa noite. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.